Fala galera que assistir o canal do UFC Contratações. Eu irei fazer vídeo sobre o meia Jadson que estava atuando na China. Então deixar de enrolação e bora peso. São Paulo, nesta terça-feira, deve concretizar a contratação do meia Jadson que até pouco que estava atuado na China. As partes estão confiantes para um acerto com o jogador de 33 anos nas próximas horas depois de uma pedida inicial que assustou o Corinthians. Jadson mostrou disposição em se enquadrar dentro da realidade do time em uma reunião entre o gerente de futebol Alessandro Nunes e ele, conforme a expectativa de ambas as partes, deve selar o acordo por um contrato de 3 temporadas. Por meio de seus representantes, Jadson havia solicitado um salário de 600 mil e luvas de 10 milhões. A contraproposta do Corinthians foi por vencimentos equivalentes à passagem anterior pelo clube, em 450 mil mensais, além de luvas de 3 milhões de reais diminuídas ao longo do acordo. Os empresários esperam por um valor um pouco maior de luvas para bater o martelo. Outras equipes interessar, como São Paulo, Atlético MG e Grêmio, fizeram sondagens por Jadson, mas nenhuma apresentou proposta em termos semelhantes ao que topou acordar o Corinthians. O meia até teve buscas do exterior, mas havia definido com a família que jogaria no Brasil pelos próximos anos. Líder de assistências na China, Jadson conseguiu o acesso com o Tianjin Quanjian da China, mas entrou em acordo pela rescisão de contrato. A contratação de Jadson teve a aprovação do treinador Fábio Carille, que faz planos de utilizar o reforço como meia pelo lado direito, exatamente como o jogador desempenhou na conquista do Brasileirão 2015 até o momento. O Corinthians já oficializou 7 contratações para 2017. Pablo, Paulo Roberto, Felipe Bastos, Gabriel, Luide, Joy Casim. Além deles, tem acerto com William Potker, que permanece na Ponte Preta para o Paulistão e chegando durante o Brasileirão, e Mendoza e com volta de empréstimo. Então espero que tenha gostado e tchau, fui. Só que não tô de zoeira, eu falei nada de Drogba, mas irei falar dessa novela hoje. Para o Corinthians, apenas uma decisão de cunho pessoal de Didier Drogba trava a contratação do astro marfinense pelo clube para 2017. Afinal, ele e sua família teriam que topar uma mudança de vida radical, deixando Londres para morar em São Paulo por um ano. Para o jogador, os obstáculos são um pouco maiores, como publicou recentemente o Lance. O comportamento do timão ao longo da negociação é fator de incomoda para ele e seus representantes. Mesmo que a novela ainda não tenha tido fim, o Corinthians já invadiu dia a dia e as conversas do jogador de 38 anos. O L conversou com 2 pessoas que estiveram na companhia de Drogba no último fim de semana, na Inglaterra. Segundo relatos de ambas, o marfinense foi questionado sobre as negociações com o Corinthians e falou abertamente sobre o assunto. Um dos interlocutores citou que Drogba disse estar recebendo uma porrada de mensagens sobre o timão. Além do contato pessoal, o jogador também está surpreso com as interações em suas redes sociais, citando o Corinthians, e já até falou ao telefone com o ex-companheiro Colin Casim, hoje jogador do clube brasileiro. Sobre o tema, Drogba relatou que não deseja encerrar a carreira mesmo às vésperas de completar 39 anos e está disposto a um novo grande desafio na carreira logo após deixar o Montreal Impact, do Canadá. A grande questão é que os empresários do marfinense não viram muita seriedade nos contatos iniciais do timão, que se deram a partir de 4 diferentes representantes, nenhum deles verdadeiramente funcionário do clube, e com informações abertas à imprensa. O jogador e seu staff desejam concluir as tentativas ainda nesta semana, mas cobram contatos diretos para acertar detalhes. Além do presidente Roberto de Andrade, Drogba também quer falar com o técnico do Corinthians, Fábio Carille, para saber o que ele pretende em relação com sua utilização. O comandante chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira e deve ser inteirado do rumo das negociações no CT Joaquim Grava depois do departamento de futebol aceitar a indicação do marketing. E mesmo durante um processo de racha interno, o primeiro obstáculo corintiano por Drogba e está praticamente superado.
superado, que é a questão financeira. O jogador aceitou um contrato de uma temporada por cerca de R$ 5,5 milhões e teve acertado algumas exigências, como um tradutor, um carro blindado e um apartamento, entre outros detalhes. Agora, além do presidente Roberto de Andrade, Drogba também quer falar com o técnico do Corinthians, Fábio Carille, para saber o que ele pretende em relação com sua utilização. O comandante chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira e deve ser inteirado do rumo das negociações no CT Joaquim Grava depois do departamento de futebol aceitar a indicação do marketing e mesmo durante um processo de racha interno, o primeiro obstáculo corintiano por Drogba está praticamente superado, que é a questão financeira. O jogador aceitou um contrato de uma temporada por cerca de R$ 5,5 milhões e teve acertado algumas exigências, como um tradutor, um carro blindado e um apartamento, entre outros detalhes. Agora, o Corinthians se mobiliza para superar as desconfianças do Marfinense, apesar de a demora na resposta final já causar incômodo entre dirigentes e torcedores. Agora é de verdade, tchau.